há males que vêm para bem. Bom dia, amados! Bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Esta é a conclusão que eu chego após me lembrar da história de José do Egito. Lá em Gênesis 37, versículo 2 e 3, diz: Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Continuando no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Além de José, seu filho da velhice de Jacó, que depois passou a se chamar Israel, José era filho de Raquel com Israel. E Raquel foi a mulher por quem Jacó trabalhou muitos anos, 14 anos para tê-la. Amou-a intensamente, foi a mulher que ele verdadeiramente amou. Então, também tem essa especialidade de José. E fora que, quando a pessoa está mais velha, ela tende a ficar mais sensível, igual os avós quando ficam corujando os netos. E José nasceu quando Jacó, Israel, já estava mais velho. Isso também contribui para que o amor dele fosse maior do que pelos seus irmãos. Fora que José tinha uma conduta que seus irmãos geralmente não tinham. José era um filho mais obediente, tinha uma postura mais admirável. Tanto é que ele levava as notícias más dos seus irmãos para o pai, porque os irmãos não tinham bons comportamentos. Lá em Gênesis 50, versículos 16 a 20, diz: Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vejam, caso vocês não saibam, José foi uma pessoa que foi muito humilhada, foi vendida como escravo pelos seus irmãos, ele foi jogado no poço com a expectativa de ser morto, depois ele foi vendido como escravo, enfim, ele passou na casa de Potifar, que era vamos dizer assim, um comandante da época. Lá ele foi acusado injustamente de ter atacado sexualmente a mulher de Potifar. Depois ele foi para a prisão. Lá na prisão ele conheceu dois presos, um copeiro e um padeiro, salvo engano, que ficaram de ajudá-lo a sair lá da prisão, porque saíram primeiro. E só 2 anos depois que um deles falou para o faraó que José tinha esse poder de adivinhar sonhos, porque na prisão José adivinhou o sonho dessas 2 pessoas que estavam presas com ele. E faraó havia tido um sonho que ele não conseguia decifrar, nem os magos da época conseguiam. E aí José foi indicado e faraó colocou lá no posto de governança para administrar o que era necessário em decorrência do sonho que o próprio faraó teve sobre a fome que iria assolar o Egito. Enfim, foi uma história de muita luta, injustiça,
injustiça em relação a seus irmãos, injustiça em relação à mulher de Potifar, a prisão que ele ficou injustamente, enfim. Mas onde José chegava, ele era um homem diferenciado, as pessoas confiavam nele. Onde ele colocava as mãos, ali havia prosperidade, haviam bênçãos, multiplicação de recursos, como foi na casa de Potifar, como foi dentro do próprio presídio, onde ele se tornou administrador dentro do próprio presídio e depois governador do Egito. Ele era o homem imediatamente abaixo de Faraó. A Faraó era a autoridade máxima, mas em segundo lugar era ele. Enfim, é uma história muito bonita. Mas ele passou por várias lutas e no final ele diz que há males que vêm para bem. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Quer dizer, até mesmo quando alguém nos prejudica, quando a gente passa por uma situação de humilhação, de vergonha, um desafio, uma maldade, uma dificuldade nas nossas vidas, na realidade, aquilo ali vem travestido de dificuldade, mas no fundo, depois que a história se completa, você vai observar, tem um bem. E por isso que lá em Hebreus 10, 35 e 36 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é para vocês não desanimarem, não desistirem, não abrirem mão da confiança que vocês têm, apesar da dificuldade que vocês estão passando. Eu quero que vocês olhem para o passado de vocês. O passado como uma referência. O passado não como residência, não como lugar de morada, mas como referência para vocês aprenderem e verem que vocês já superaram situações muito piores. Quero que vocês olhem para a vida de vocês, façam uma retrospectiva e vejam que assim como Davi, vocês já mataram o urso, já mataram o leão e agora vocês estão enfrentando Golias. Vocês já têm experiência, vocês já superaram, vocês já passaram por situações semelhantes, piores, talvez do que a que estão passando hoje. Vocês encontraram forças diante da fraqueza, como o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco é que estou forte. Na fraqueza, a força de Deus se fez presente na vida de vocês e vocês conseguiram ultrapassar situações. Então essa força está aí disponível, basta você acessar, que você também vai conseguir passar mais uma vez pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte quer dizer, a morte está ali ao seu derredor, rondando, mas você, tanto é que a sombra dela está ali sobre você, mas você não vai olhar para ela. Você vai continuar caminhando, marchando, olhando para o alto. Como diz também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quer dizer, vocês vão se lembrar do passado de vocês. Não como lugar de residência, mas como lugar de referência. Vão se lembrar que vocês são iluminados, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Vocês têm acesso à palavra. Aqui no meu canal tem vários devocionais de motivação. A Bíblia está aí, ó, disponível, graças a Deus. À torta e à direita, que aqui temos liberdade neste país para estudá-la, ao contrário de muitos países. E vocês já suportaram grandes tribulações, grandes aflições. Mesmo depois que vocês foram iluminados, mesmo depois que vocês tiveram acesso ao conhecimento, à palavra de fé
Isso não significa que vocês não passarão por aflições, mas que vocês têm condições de, pautados nessa palavra, nessa luz, nessa lâmpada para teus pés, de continuar caminhando com essa luminosidade como direção para o alvo que você deseja, que é sair dessa situação de dificuldade que você se encontra. Portanto, não jogue a toalha, não desanime. Eu sei que é difícil, eu já passei por várias situações extremamente desafiadoras, que eu praticamente andava, era de joelhos mesmo, porque era só orando, 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 não tinha nem força para ficar em pé. Mas Deus me deu a vitória. Deus me fez, me colocou em rochas. E daqui a pouco virão outras lutas e será assim. O vale da sombra da morte, cada hora ele se apresenta de uma forma. Mas o Senhor está conosco, Ele está nos capacitando, Ele está nos moldando, Ele está nos fortalecendo, porque essa, inclusive, é a forma de a gente sempre estar na dependência dEle. E eu quero que você passe fé também para aquelas pessoas que estão no barco com você, que estão enfrentando a mesma dificuldade que você. Às vezes vocês estão passando por uma dificuldade na empresa que vocês têm, no trabalho, em casa, às vezes é na família, às vezes a sua esposa perdeu um parente, às vezes vocês estão com dificuldade com o filho de vocês. Eu quero que você, homem, pegue na mão da sua esposa, liga para ela, a depender do momento que você ouvir esse devocional, passe uma palavra de fé, diga que vocês passarão por essa dificuldade juntos e superarão, que você talvez não saiba o como, mas Deus está com vocês. Levante sua esposa. Você, mulher, levante o seu marido. Às vezes seu marido está com problemas financeiros, às vezes ele foi demitido do emprego dele, ele está desempregado. Às vezes você aconselhou ele a não fazer determinada coisa, ele fez e deu errado. Não vá lá e diga, tá vendo? Eu te avisei, como nós mulheres geralmente temos costume de fazer. Não chute cachorro morto ou quase morto. Ele já está se cobrando, ele já está mal pela situação que ele está passando. Seja uma mulher sábia, edifique o seu lar, passe palavras de bênção e não de maldição. Não seja a boca com alto-falante do diabo na vida daqueles que estão ao seu redor, repetindo lamentações, reclamações. Seja você um ponto de esteio, um canal de luz para esses navegantes que estão no barco com você, enfrentando essa tempestade. Passe sua fé para todos que estão ao seu redor, para o seu amigo, para o seu chefe, para o seu subordinado, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Os dias ruins já passaram e esse combate que você está enfrentando agora, você também já venceu. Creia nisso. Você crê? Então digite logo abaixo, eu creio. Curta, compartilhe este devocional e até a próxima segunda-feira sapiencial.